Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Minha gente, vai esmagando no like e compartilhando este vídeo. Senhoras e senhores, hoje em Salvador, da Bahia, estiveram presentes os candidatos a presidente do Brasil, Lula, Bolsonaro, Simone Tebet e Ciro Gomes. Os quatro estavam em Salvador. Mas por quê? Porque hoje é comemorado a independência da Bahia e aí estavam lá os pré-candidatos. Aí viu-se muito mais gente aonde estava o Lula do que aonde estavam os outros candidatos. A turma do Bolsonaro ficou pé da vida, porque o Bolsonaro esteve na Bahia, a 6 quilômetros de onde estava o ex-presidente Lula, e passeou, com as famosas motocicletas que o rombo que a gente vai ver depois é enorme. Cada motocicleta custa cerca de 1.200.000 ao cartão corporativo, dinheiro público que o Bolsonaro usa para se promover. Aí a multidão que acompanhava Lula dava umas 4 vezes mais do que as motocicletas do Bolsonaro. Se cada um dos seguidores de Lula estivesse de moto, vocês iam ver a multidão que ia dar. E aí o bolsonarismo ficou pé da vida e aí fez uma montagem até para dizer que não tinha gente no cortejo com Lula. Eu vou falar dessas notícias, mas antes esmaga no like, se inscreva no canal e arrebente a boca do sapato. Vamos lá, vamos a essas duas notícias. Bolsonaro esteve na Bahia, como todo mundo sabe, e fez o seguinte, ele falou num louvorzão, aí no final do trajeto das motocicletas teve o louvorzão, e isso me chama a atenção, como é que os evangélicos estão emprestando a credibilidade para um governo fracassado, moribundo e natimorto. Eles estão emprestando a imagem de cristão para Jair Bolsonaro. Isso muito de evangélicos, metidos na política, principalmente pastores que chegaram ao poder através do voto do chamado fiel, que aí vota, que é comovido, porque o camarada prega na igreja dele, se candidata, ele vai ser senador, vai ser deputado, aí vai ser ou da bancada da bala ou da bancada da Bíblia, ou seja, a Bíblia, a bala, é tudo igual. Gente, esse louvorzão me chama a atenção novamente ao que os evangélicos estão sendo usados pela política, pelos pastores oportunistas, o tempo todo para colocar Bolsonaro como se fosse o representante dos evangélicos. Gente, eu fico tão triste com isso, porque eu sou evangélico e fico assim pensativo como é que as lideranças evangélicas chegaram a esse absurdo. Ainda bem que a minha igreja, a qual eu frequento, não está enfiada nesse rolo todo aí, comandado pela Assembleia de Deus. Ainda bem, porque isso é uma vergonha. Louvorzão, estão lá, cantam para Jesus e adoram Bolsonaro. Não, minha gente, evangélico, bolsonarista e que odeia pobre é incompatível com os textos bíblicos e com o ensino de Jesus. Mas enfim, eu fiz uma meditação hoje sobre esse tema. Bolsonarista que odeia pobre não é compatível com a Bíblia. Assista. Eu fiz essa palestra hoje. Não foi uma palestra propriamente, mas foi uma meditação com todos vocês. O Bolsonaro disse isso lá para os seus apoiadores evangélicos. Se aconselhem com os mais velhos. Eles são os melhores conselheiros para quem ainda está indeciso. Veja, jogou para o público que o público dele, os evangélicos, deveriam procurar o conselho dos mais velhos, supostamente os mais velhos evangélicos. Para quem está indeciso, então procure os mais velhos, porque eles vão te dizer o caminho a seguir. Veja, Jair Bolsonaro pedindo que para as pessoas também não agirem conforme o coração, mas agirem conforme a razão. As pesquisas atuais, tanto Datapoder, Datafolha, Genial, IPESP, IPEC, todas indicam que o Bolsonaro está em segundo lugar, Lula na frente, e também indica a parcela de pessoas que votam no Bolsonaro. A maioria dos evangélicos, 42%, seguidos do presidente Lula com 38%, 36 a 33%, tem também a situação dos mais velhos. Os mais velhos normalmente tendem a ir com Bolsonaro, não a maioria, Isso ali está quase pau a pau, mas o Bolsonaro ainda tem
uma fatia dos mais velhos que gostam dele, que vão votar nele. Então o Bolsonaro é muito forte entre os mais velhos, né, os aposentados. Quando eu digo aposentados, eu digo os bem aposentados, os de classe média. Nós temos ali a outra gama, os empresários, em massa, querem o Bolsonaro, e também a macharada. São esses 4 segmentos. Se bem que os homens, na totalidade, votam mais no Lula. Mas enfim, nós temos ali um indicativo de que os mais velhos, sendo mais retrógrados, normalmente mais conservadores, ou com o pensamento de que o Bolsonaro é a favor da família e que ele joga muito para esse público, tendem a aconselhar muito no bolsonarismo. Eu fiz assim, sei que o conselho do Bolsonaro nunca deve ser levado a sério por ninguém. Mas aqui em casa, graças a Deus que eu tenho minha mãezinha que estava doente, mas ela me aconselhou. E o conselho dela este homem não deveria nem ter sido eleito para presidente. Não serve, é vulgar, é um homem imoral, é um homem desrespeitador e que utiliza a palavra de Deus para blasfemar. Esses são os conselhos da minha mãe. E como eu sigo o conselho dos mais velhos, eu repasso para vocês. O que o bolsonarismo faz é uma coisa assim, que eu poderia dizer, envenenamento das almas. O Bolsonaro, com seus amigos pastores, Marco Feliciano, esta grande alma, belíssima alma, exemplo de muita coisa, prega nas igrejas e aí se exaspera e faz críticas e tal, posa com a arminha e aí prega na igreja, utilizando as palavras de Jesus para convencer os mais velhos a votarem no Bolsonaro. O Malafaia utiliza a mesma coisa, é pastor, mas também já se desviou dos caminhos de Jesus há muito tempo, é um desviado com certeza. Aí vem um outro lá que ganha muita grana nisso, ou seja, é muita grana envolvida, é muito interesse envolvido. Uma coisa é certa, isso não é interesse pelo povo, isso não é por Deus, isso não tem nada a ver com Jesus, isso é por interesse próprio, por muita grana e também por oportunismo. Seguinte, aí o Bolsonaro ainda disse, eu peço nesse momento que Deus, aí tem que falar de Deus que é para pagar de crente, e Deus ilumine cada um de vocês, porque nesses momentos difíceis de decisão, onde cada um, importa o que vai fazer, não faça baseado no que manda o coração ou sua emoção. Faça aí baseado na sua razão. Na dúvida, converse com os mais velhos. E os avós são os melhores conselheiros. Aí o Jair Bolsonaro diz para as pessoas não se basearem no coração, nem na emoção, e votarem na razão. Mas não é isso que ele está procurando. O Bolsonaro vai para um lugar de louvorzão, aonde as pessoas estão ouvindo canções, aonde estão envolvidas pela emoção do evangelho, aonde estão ligando Jesus com o diabo, Bolsonaro, e no final canta-se uma música belíssima, emociona-se, chora, daí o povo vai e grita mito. Isso é emoção. E isso é emoção. Isso é utilizar de textos fora do contexto e de palavras e de cantoria para enganar as pessoas. Aí me lembra o livro de Amós, que fala sobre o estrépito dos teus cânticos que não ouvirei. Aí o Bolsonaro fala para a gente seguir a razão. Ora essa. A razão diz o seguinte, inflação altíssima, a razão diz preço dos combustíveis, preço da gasolina, carne muito cara, forma de ovo muito cara, desemprego nas alturas, 32 milhões de pessoas necessitadas no Brasil saíram da estabilidade para entrar de novo na pobreza extrema, milhares de pessoas mortas por uma pandemia que poderia ter sido combatida antes. Nós vemos aqui instituições sendo atacadas. Essa é a razão. Essa é a razão. E a razão mostra que o governo Bolsonaro é incompetente. Bolsonaro é inepto e inapto ao cargo. Isso que a razão mostra. E a emoção mostra que aí é que está. Muita gente, eu sempre falei que o brasileiro vai muito pela emoção. E principalmente pastores utilizando do púlpito, de um lugar onde realmente a gente vai e se emociona, onde a gente vai e busca uma palavra de conforto e acaba ouvindo política. Ouvindo, vota nesse homem que é a ilha de Deus. Não existe o candidato de Deus.
Bolsonaro não é o candidato de Deus, Lula não é o candidato de Deus, o Ciro não é o candidato de Deus. Deus não tem candidatos. Deus está te mostrando a realidade, Deus está te mostrando coisas. Que existem aqueles que utilizam da Bíblia para se enriquecer, para enganar as pessoas. Existem aqueles que não utilizam da Bíblia para enganar ninguém e atuam, e trabalham, e mostram para que vieram fazer. Então esse papo de enganação, de utilizar o nome de Deus, isso era utilizado já por Faraó. E lembrem qual foi o conselho. Ai daqueles que seguem tais conselhos. Ai daqueles, né, que pervertem o caminho do inocente. Lá na Bahia também, o ex-presidente Lula visitou Salvador, participou de uma caminhada, não é, em comemoração à independência da Bahia. Ele estava ali acompanhado do Geraldo Alckmin e uma multidão, né, acompanhou o presidente Lula. E o presidente Lula deu um recado para os militares e disse o seguinte: é preciso superar o autoritarismo e as ameaças antidemocráticas. Não toleraremos qualquer ameaça ou tutela sobre as instituições representativas do voto popular. Lula disse ainda: tenho certeza que as Forças Armadas estarão ao lado do povo brasileiro na nossa luta por uma nova independência, como estiveram em momentos importantes da nossa história, disse Lula. Lula ainda frisou: não acreditem que vai ter golpe, não acreditem no terrorismo eleitoral que a mídia quer que vocês acreditem, disse o ex-presidente Lula nesta caminhada. A caminhada foi muito, foi com muita gente. Logo a princípio, o Lula foi aconselhado a não participar daquele cortejo, a não caminhar, mas o Lula viu ali a representatividade do povo e ele disse: ó, isso aqui é democracia. E povo que gosta de democracia não gosta apenas da democracia, mas da demonstração de atos democráticos. Lula caminhou, uma multidão de gente, ele disse: eu abracei, eu beijei, falei com pessoas, fiz tudo e me senti muito bem novamente nos braços do povo. Esteve presente também a esposa do presidente Lula, a Janja. Olha, isso é muito importante que o Lula frise isso, que não tolerará, né, militares golpistas. Isso é já um aviso para aqueles que pretendem, não é, um aceno de golpe com o Bolsonaro. Mas o Lula deu um recado: não acreditem nisso. Não vai ter golpe, vai ter umas eleições, quem ganhar vai assumir e não adianta gritar. Aliás, o Alexandre de Moraes já tinha dito assim, que aqueles que vencerem tomarão posse, independente da gritaria que tiver contrária. Isso foi um aceno muito importante do presidente Lula a esse ato democrático, a esse tempo que nós estamos vivendo e chamando as pessoas para o seguinte: não tenham medo. Vocês não precisam ter medo. As coisas vão acontecer do jeito que é para acontecer e que vença a democracia do nosso país. Parabéns ali. A Simone Tebet e o Ciro Gomes se encontraram. E aí houve uma tietagem do Ciro com a Simone Tebet, ali ensaiando uma aproximação. Mas como a gente sabe, essa terceira via é só para inglês ver, né, para gado ver. Aliás, falar em gado, sabe o que aconteceu, Moreno? Tá com 11 minutos, hein, Moreno? 12? 14. Já tudo isso? Oh, meu Deus. Lula ainda disse, Bolsonaro não desconfia da urna, mas sim do voto do povo brasileiro que não irá votar nele. Olha, apavorado, os bolsonaristas, né, encabeçados ali pelo gabinete da mentira, o gabinete do ódio, tentaram manipular aquela multidão, manipular através de imagens a multidão que acompanhou o presidente Lula. Eles ficaram pé da vida, que teve ali imagens e tudo. Aí eles disseram nas redes sociais: não, isso aí foi implantado. Essa multidão aí é mentirosa, não estava lá, eles fizeram uma montagem com raiva. Só que eles não esperavam que os assessores do presidente Lula tinham feito filmagens e muita gente também fez filmagem aérea. E o presidente Lula postou a filmagem aérea que mostra a multidão, que eles ficaram pé da vida, a gadaiada pirou com isso. E o Lula disse, mostrando o vídeo que eu vou mostrar agora: Bahia hoje, enquanto uns falam em montagem, a multidão com Lula passa com os pés no chão. É essa multidão que gritava olê, olê, olá, Lula, Lula. Veja!
Vocês estão vendo? É essa multidão que estava com o presidente Lula. Parabéns ao povo baiano. Nós iremos às urnas sem medo de ser feliz, dia 2 de outubro, para acabar com a mamata dos filhos do Bolsonaro, para acabar com a mamata da publicidade em televisões, para acabar com a mamata de pastores mentirosos e fraudulentos. Iremos, né, de cabeça erguida. O que o Bolsonaro vai fazer depois disso? Ou volta para sua casa, ou foge do Brasil. Critica Brasil falando a verdade, doem quem doer. Beijo no coração. Tchau, pessoal.